Olá, esquisitos, tudo bem? Então, já fazia um tempo que eu tava a fim de trazer de volta vídeos de casos para esse canal. E recentemente eu comprei um livro sobre casos médicos. Então, antes de falar do caso de hoje, eu vou apresentar para vocês essa coleção de livros. É uma coleção de livros que atualmente tem 4 volumes, escrito pelo Thomas Morris, e relata sobre casos bizarros que ocorreram do século XVI ao século XX, época em que a medicina ainda não era muito avançada que nem hoje em dia. Óbvio, hoje em dia ainda temos muito do que avançar, mas naquela época as pessoas ainda tinham muitas coisas que hoje em dia não se usa mais, tipo usar sanguessugas para tratar pacientes com anemia, ou tentar reanimar um corpo de uma pessoa que se afogou soprando fumaça de tabaco. São métodos questionáveis que hoje em dia ninguém faria. Só que antigamente, já que as pessoas ainda não tinham muito conhecimento, faziam por causa que era o único jeito. Tipo, antigamente as pessoas, para tirar vermes da barriga, pescavam os vermes com linhas. Hoje em dia, para tratar verme na barriga, você toma remédio, mas antigamente os médicos tentavam arrancar de você. Eu só comprei o primeiro livro e no livro tem muitos tópicos, tipo acidentes estranhos que normalmente homens realizavam, tipo um cara que tava com prisão de ventre e decidiu colocar o cabo do garfo no seu ânus para tentar tirar o cocô que tava dentro. E acabou que o garfo ficou preso lá dentro e o médico teve que arrancá-lo. Ou um outro caso de um cara que enfiou uma garrafa de vinho no seu pinto e prendeu. E daí o médico teve que quebrar a garrafa para conseguir tirar o órgão do homem, por causa que já tava roxo. E também tem uns casos meio cabulosos que hoje em dia a medicina duvida se realmente ocorreram. Tipo uma mulher que ela urinava pelo nariz. Uma mulher que espelha agulhas pelo seu peito. Ou uns casos que aconteceram muito, que era com pessoas que tinham dor de dente e os dentes da pessoa explodiam. Só que também tem aqueles casos que a gente sabe que é mentira, por causa que antigamente, para que alguns jornais criassem sensacionalismo e histórias malucas quando estavam sem a criatividade, inventaram umas histórias médicas por aí, e nesse livro tem uma parte que relata histórias cabulosas falsas. E é exatamente uma história que me fez comprar esse livro, que é a história da menina que vomitava lesmas. Sarah era uma menina de 12 anos cuja família tinha uma horta no quintal. Ela era uma criança, então ela gostava muito de pegar os vegetais da sua horta e comer eles ali mesmo, crus e sem lavar. Ela frequentemente reclamava de enjoos constantes, até que ela vomitou um caracol gigante e vivo. E esse caso aconteceu em 1859. E após vomitar esse caracol gigantesco, ela começou a ter vários vômitos violentos e todos eles ela gurgitava lesmas e pequenos caracóis, vivos e bem ativos. E eu tenho duas probabilidades do que acontecia no estômago dela. Ou o suco gástrico dela era tão fraco que se assemelhava à água, ou os molúsculos eram mutantes. Porque não tem como um ser vivo sobreviver a um suco gástrico que é tão ácido. 8 dias depois, a família da menina levou ela para o médico, que é um tempo bem considerável para esse caso. Ela reclamava de fortes dores abdominais e dos vômitos que expeliam lesmas. E quando abriu a boca da paciente, ele viu um caracol rastejando na garganta dela. O autor do livro fez um comentário dizendo que isso era muito conveniente, e realmente é bem conveniente mesmo. A explicação de como as lesmas sobreviveram no estômago dela é que, já que ela comia vegetais crus, as lesmas se alimentaram lá no estômago e acabaram que ficaram mais fortes. Que explicação mais mequetrefe. O médico receitou para ela tomar amônia e cânfora, fazendo com que as lesmas morressem no seu estômago e o caso fosse solucionado. Eu queria saber como é que esse médico chegou a essa conclusão, porque cânfora é um fertilizante para plantas e amônia é um composto químico. Como ele chegou nessa conclusão de que se juntasse esses dois componentes, ia fazer com que o problema da menina fosse solucionado. Mas enfim, por mais que esse relato fosse absurdo, eu gostei bastante por causa que daria uma ótima história de terror isso, né? Eu sei que você clicou nesse vídeo achando que eu ia falar da história do Junji Ito. E eu realmente vou. A história é sobre Yuko, uma garota que gostava de falar muito, mas do nada ela começou a ter problemas na fala, como se a língua dela estivesse pegajosa. Depois de um tempo, Yuko parou de ir para a escola, e a amiga dela foi visitá-la, e a casa da Yuko estava infestada de lesmas. E Yuko tinha fobia de lesmas. Ao entrar dentro do quarto da Yuko, a língua dela se transformou em uma lesma. O bicho que ela mais odiava se tornou sua língua. Enojada, Yuko cortou sua língua várias vezes,
só que sempre ela crescia. Os pais da Yuko tiveram a brilhante ideia de dar um banho de sal na garota, só que a cabeça da Yuko caiu, e agora a cabeça da Yuko virou a concha do animal. E esse animal agora passeia livremente pelo jardim dela, e agora a concha sempre estará com a expressão de tristeza. Então tá, já que a Yuko sempre odiou lesmas, os bichinhos fizeram um ritual para possuir o corpo dela. É a única explicação que eu consigo imaginar. Quando eu li o relato da menina que vomitou lesmas, eu me lembrei na hora dessa história. O relato da menina que vomitava lesmas surgiu no século retrasado. Então tem grandes chances do Junji Ito ter se inspirado nesse relato. Só que sinceramente eu acho que ele não se inspirou nesse relato. Há uma coisa dentro de mim fala que ele não se inspirou nesse relato, por causa que, ao mesmo tempo que tem dois elementos parecidos, que são lesmas que estão no quintal dela e ela soltar uma lesma pela boca, eu sinto que as histórias não são a mesma coisa. E provavelmente o Junji Ito não se inspirou nesse caso para criar essa história, mas cada um com sua opinião. Na verdade, eu nem sei se um dia o Junji Ito já se inspirou em um caso real. Acho que provavelmente sim, já se inspirou em um caso real para fazer história. E eu já notei que o Junji Ito gosta de colocar lesmas nas suas histórias. E eu gosto disso, por causa que são bichinhos que a maioria das pessoas tem medo. Mas eles são até que bonitinhos. Tudo bem, são pragas e a maioria deles são perigosos. Mas assim, eu também não gosto de lesmas, eu gosto de caracóis e caramujos. Por causa que caracóis e caramujos têm, tipo, me parecem artistas. Por causa que as conchas deles são muito bonitinhas. Agora lesmas pra mim parecem desempregados fudidos que não se deram bem na vida. Bom, eu acho que ninguém vai notar isso, mas o instrumental que eu coloquei no fundo desse vídeo é a música Bigazo and Slugs, que é a música da Gumi que ela come lesmas. Bom, se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreva no canal e até a próxima. Tchau, tchau.